Então, eu acho que antes de falar quem eu sou, eu acho que é importante eu falar quem eu já fui. Eu já fui Marinaldo Miranda da Silva Júnior. E daí, para algumas pessoas, eu ainda sou Marinaldo Miranda da Silva Júnior. Para algumas pessoas, eu sou Júnior. Para minha mãe, eu sou Negão. Tá ligado? Eu sou Mário. E daí, às vezes, Miranda e às vezes Bros. E é doido, eu tenho pensado sobre essa coisa de ter vários nomes, assim. Faz parte de como eu nomenclaturei alguns momentos da minha vida, assim. Tenho 26 anos, sou de Camaragibe, Pernambuco, que é a região metropolitana de Recife, fica 1 hora no máximo, assim, de Recife. E eu sou artista também. E daí, tipo, na igreja eu fui professor de escola dominical para crianças de 8 a 12 anos. E daí, o processo de arte e educação, né? E daí, quando eu fui saindo, assim, tipo, migrando para outros lugares, assim, tipo, isso foi se reforçando ainda mais. E daí, no grafite, muito. Eu dei muita oficina de grafite, de lambe, enfim. Isso foi potencializando, tipo, essa característica de quando eu falo que eu também sou artista, porque eu também sou educador. Eu começo minha trajetória bem na infânciazinha, assim. Meus pais já perceberam que eu tinha uma aptidão artística antes mesmo de ir para a escola, assim. Eu comecei bem pequeno na música, cantando. Depois, um pouco maior no teatro. Quando eu fui para a adolescência, eu fui para um grupo que era um pouco mais profissional, assim. Então daí eu já comecei a estudar teatro de forma independente. E quando eu estava na minha adolescência para minha juventude, eu comecei a liderar um grupo de dança contemporânea dentro da igreja que eu estava. E daí, esse foi meu começo, assim. Comecei no teatro e na dança. Quando eu já estava, tipo, numa migração, assim, numa espécie de diáspora, saindo desse primeiro lugar para outro, assim, eu comecei a ter uma introdução nas artes cênicas e nas artes circenses. Foi quando eu comecei a fazer intervenções urbanas, ainda na igreja, assim. Então eu comecei a aprender modalidades de fogo, e daí cuspe fogo, swing, lá. Então, tipo assim, tem uma construção bem mista, assim, que é uma coisa muito característica do meu trabalho, que é essa coisa da migração, assim, né? O meu trabalho, ele se potencializar em ocupar outro território. E daí, quando eu comecei uma movimentação de perceber que algumas coisas não faziam mais parte do que eu acreditava e tal, foi um momento em que foi bem demarcado pelo momento que eu comecei no grafite e daí entrando no movimento hip hop, assim. Então foi onde eu comecei os meus trabalhos com arte e educação. Através do grafite eu fui conhecendo a intervenção urbana, né? Porque o grafite é uma intervenção urbana. E daí, junto com essa trajetória que eu tinha com o teatro, foi se somando o que eu acredito que é o resultado da minha performance hoje em dia. Tipo, o meu trabalho de performance, ele bebe muito desse lugar, assim, de entender perspectivas urbanas através do grafite, do movimento hip hop e consecutivamente do lambe, enfim. E daí isso vai se somando e eu vou tendo que migrar porque existiam coisas sobre minha pessoalidade, por exemplo, que o grafite não conseguia falar, que o lambe não conseguia falar, enfim. E daí eu fui migrando para essa coisa e tudo coexistindo, assim. Não era em um momento eu faço grafite, em outro lambe, no outro tudo coexistindo, assim. Porque eu acredito muito que a arte na minha vida é uma forma de autocompreensão, sabe?
A minha arte, ela é sobre me compreender, sobre entender quem eu sou, quem eu fui, quem foi antes, sabe? Chega um momento que o grafite e o lambe e todas essas características de arte urbana, elas não conseguem me dar uma perspectiva de futuro no que diz respeito a mercado, sabe? Sobre ter o lucro do trabalho, sabe? E daí eu migrei para tatu. E daí foi um momento que existiu uma diáspora muito grande de artistas do grafite indo para tatu. Porque difícil, né? Quem vive de grafite no Brasil, saca? E daí eu fui uma dessas pessoas, assim. Então eu trabalhei 4 anos com tatu, até o momento que eu me exauri, assim. Porque tatu, ela requer muito esforço de você, assim. Porque você que atende, você que marca, você que desenha, você que faz a mesa, assim, né? Existem realidades que uma pessoa tem vários funcionários e os funcionários fazem, mas, tipo assim, na minha realidade não era. Então, tipo assim, eu tinha que fazer tudo. E isso era massa, eu gostava, mas isso tomava muito tempo de trabalho meu. Então eu não conseguia fazer absolutamente nada. Durante 4 anos da minha vida, eu apenas tatuei, assim. Trabalhos pontuais, mas basicamente eu só tatuei. Então, tipo, eu não conseguia, por exemplo, fazer grafite. Eu não conseguia dar um rolê de, enfim, pensar um processo de criação para uma performance. Não conseguia. Até o momento que eu falei assim, não dá mais. Eu estou fazendo isso aqui com penação, assim, sabe? E daí, isso marca um momento bem atual, assim. Porque faz 1 ano e meio que eu decidi que eu ia parar de tatuar. Então, desse 1 ano e meio pra cá, eu decidi que o que eu iria investir em uma mídia que pudesse possibilitar um adiantamento no mercado. E daí, que era sempre uma vontade minha, que era pintar tela, saca? Eu gosto muito de ser pintor. Eu sempre falei isso para as pessoas, assim, desde criança, quando as pessoas perguntavam, eu dizia que eu queria ser desenhista. E daí, tipo, eu não citei isso, e engraçado, porque, tipo, é a minha única formação acadêmica, que é ilustração. Entre o momento que eu tava no grafite, ali, tipo, entre a adolescência e a juventude, eu fiz um curso técnico de ilustração e sou formado em ilustração pelo Senac. E daí essa é a minha única formação, tipo, técnica, assim, e que eu quase nunca cito, sabe? Porque, sei lá, eu não gosto de criar um demarcador de que a partir dali, daquele documento, eu sou, então, alguma coisa, sabe? E daí, quando eu decido a mídia da pintura, isso começa a dar certo. Mas também, né, são 9 anos e meio de carreira, saca? Eu sempre estimei, né, estar nesse lugar. Agora eu represento uma galeria em São Paulo, que é a Nós Galeria. E para mim isso é um passo muito grande, assim. Porque, por exemplo, eu sou o único artista que eu conheço da minha idade, preto de Recife, que representa uma galeria, sabe? E daí foram 9 anos, saca? Tipo, e é engraçado porque no grafite a gente sempre ouve que é necessário 10 anos para que aí você consiga ser reconhecido e aclamado em um grande grafiteiro na cena hip hop nacional. E que irônico, né? Porque, tipo, de fato precisou de 10 anos para que eu pudesse, enfim, ter uma esperança, sabe, palpável, saca? Porque a esperança sempre houve, assim, eu sempre acreditei no que eu fiz.
E daí por isso que eu acredito que o meu trabalho ele tem tanta consistência, porque eu sempre fui muito confiante no que eu fiz. É engraçado porque, tipo, meus pais, apesar de sempre me incentivarem, houveram momentos que houve aquela cobrança, assim, né? Vamos fazer um curso técnico, vamos fazer sabe, tipo... E daí eu sempre bati o pé e falei assim, ó, meu objetivo é esse aqui, e tudo que tiver fora disso, eu não vou fazer, independente se vocês vão me apoiar ou não. E daí, tipo, em algum momento que isso não teve um retorno, né, sempre houve uma desconfiança. Lógico, eu também desconfio até hoje, sabe? Eu desconfio até hoje, então, tipo, nada mais justo, né? E daí eu conversando com minha mãe, assim, e a gente falando sobre essas coisas, assim, né? Tipo, eu falando, né? A senhora lembra quando eu bati o pé, assim, e disse assim, não adianta, sabe? E ela, você sempre soube o que você quis, assim. E daí, tipo, é massa reconhecer isso, assim, sabe? Tipo, eu vi um reconhecimento.